Amigos e amigas, estamos começando mais um programa Pergunte e Responderemos. Uma alegria nos encontrarmos mais uma vez e queremos começar pedindo a Nossa Senhora a sua intercessão para ajudar a gente a responder todas essas perguntas da melhor maneira possível. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, você pode encaminhar para nós as suas perguntas de várias maneiras. Temos aí o telefone da Canção Nova, o 1231-86-2600, que também é o WhatsApp. Pode colocar a tua pergunta aí de maneira assim bem objetiva, tá bem? E se você quiser assistir este programa ou outros programas, você pode acessar aí youtube.com/playcançãonova, youtube.com/playcançãonova, e você confira aí na nossa playlist aquilo que você quer assistir, tá bem? E você é convidado também a fazer a sua doação para a Canção Nova, né? Você pode fazer a doação até pelo Pix, usando o seu celular, e você pode usar então aí a chave, só tem esta chave, que é pix.doação@cançãonova.com. Ok? Vou repetir, pix.doação@cançãonova.com. Fácil de fazer, né, a sua doação. E você confere se o beneficiário, né, desta doação é a Rádio Canção Nova. Ok? É essa chave que você pode usar e não tem outra chave. Muito bem, vamos então aqui para as perguntas que nós temos hoje para o nosso programa, tá certo? A primeira pergunta de hoje é da Lídia Nepomuceno. A mulher que entrou na casa de Simão e banhou os pés de Jesus com lágrimas, e Maria, irmã de Lázaro, é a mesma pessoa? Olha, a igreja não tem uma palavra definitiva sobre isso. Eu já li, né, autores que dizem que aquelas três mulheres eram a mesma: Maria Madalena, Maria, irmã de Lázaro, e aquela mulher, né, esta daqui que banhava lá os pés de Jesus, né, com as suas lágrimas. Outros dizem que não, porque Maria Madalena era de Magdala, que é uma cidade lá da Galileia, e a irmã de Lázaro era aqui de Betânia, que era na Judéia. Então, a igreja não tem certeza. Às vezes, pode ser que sejam duas mulheres distintas, pode ser que sejam três, ou pode ser que seja até a mesma. Mas eu acho temerário alguém querer afirmar alguma coisa, porque a igreja, com toda a experiência dela, a igreja não afirma, entende? Não deixa certeza absoluta. Então, eu sou muito cauteloso nessas coisas. Quando a igreja não tem uma palavra definitiva, eu prefiro também, né, ficar assim, sem uma conclusão. Juliana, o primeiro mandamento condena o politeísmo, quer dizer, vários deuses, exigindo que o homem não acredite em outros deuses fora Deus, o Deus único, né? Já no parágrafo 460 do Catecismo da Igreja Católica, existe a seguinte afirmação, 2 pontos. Jesus assumiu a nossa natureza, se fez homem, para que fizesse dos homens deuses, com D minúsculo. Diante das duas citações acima, me explique, por favor. Bom, claro que o que a igreja ensina é que só existe um Deus, né? É uma só natureza, uma só essência, uma só substância. Essas três palavras na teologia são como que sinônimos. Um único Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Agora, essa expressão aqui que o Catecismo coloca é de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino que usa essa expressão, né?
Jesus assumiu a nossa natureza, se fez homem, para que fizesse dos homens deuses. O que São Tomás quer dizer com isso? Nós temos que entender a linguagem dele. Ele quis dizer assim, Deus quis nos fazer a imagem e semelhança de Deus. Por isso que ele põe deuses com D minúsculo. Deus com D minúsculo não é Deus, não é o único Deus com D maiúsculo. É uma forma de expressar de São Tomás de Aquino que precisa ser entendida. Ele não quer dizer que nós vamos nos tornar deuses. Isso é impossível, né? Deus é um só. Entende? Então, é assim, o catecismo repete a citação de São Tomás porque é um nome muito famoso na teologia, né? É por isso. Mas entenda bem o que ele quis dizer, tá certo? Bom, tem uma pergunta aqui que eu não entendi bem, eu vou colocar e vou dar uma interpretação. Não sei se é isso que a pessoa está colocando. Maria José, ela diz assim, se Adão e Eva foram os primeiros habitantes da terra e pais de Caim e Abel, quem seria esse alguém? Só que ela não explica melhor. Esse alguém, não sei se ela quer se referir com quem, por exemplo, Caim se casou, porque Caim matou Abel, e Caim se casou. E aí se não tinha mais ninguém? Então, como é que nós temos que entender essa questão de Adão e Eva, Caim e Abel? Veja bem, a gente não sabe ainda quando foi que existiu Adão e Eva. A gente não sabe se foi há 300 mil anos atrás, se foi há 50 mil anos atrás, se foi há 1 milhão de anos atrás, nós não sabemos. Agora, o escritor sagrado que escreveu o Gênesis, ele escreveu aqui mais ou menos na época de Davi, ou seja, 1000 anos antes de Cristo. Então, o escritor sagrado, ele não tem as informações lá do tempo de Adão, de Eva, de Caim e de Abel. Então, o escritor sagrado, precisa entender isso, ele não quis explicar como é que foi essa genealogia toda, como é que foi esse dado histórico. Não, ele apenas quis colocar aí verdades religiosas. Deus iluminou a inteligência dele para escrever verdades religiosas. O que ele quis escrever? Deus criou o homem e a mulher. Então, tem que a palavra Adão, do hebraico, quer dizer Adam, que quer dizer homem. Não é um nome próprio, tipo Pedro, Joaquim, não, é Adão, é homem. E Eva quer dizer mãe dos viventes, não quer dizer Maria, Teresa, entende? Então Deus fez o homem e a mulher. Eles tiveram filhos. Tanto é que o Gênesis fala que depois teve outros filhos, né? Teve 7, além de Adão e mais para frente. Bom, então, o que ele quer mostrar? Que como Adão e Eva pecaram, entrou na história da humanidade o pecado. E o pecado foi se tornando abundante. Um irmão mata um irmão. Ele quis mostrar as consequências do pecado. Pior do que um homicídio foi um fratricídio. Um irmão mata um irmão. E Caim se casou. Por que na mentalidade do escritor sagrado, Caim se casou? Porque ele está escrevendo a história, não lá no tempo que a coisa aconteceu, mas no tempo dele. E no tempo dele já tinha muita gente. Tanto assim, veja que coisa interessante, ele fala que o Caim era agricultor e o Abel era pastor. Ora, no tempo de Adão e Eva, não tinha nem pastor, nem agricultor. Eles não sabiam ainda cultivar a terra e nem precisava ter rebanhos ainda, não era assim. Ou seja, o escritor sagrado, no tempo dele, já vivia essa realidade. Então, ele põe essa história, não para que a gente tenha dados históricos, científicos dos acontecimentos, mas tenha dados religiosos. Ou seja, um irmão matou um irmão. Ou seja, entrou na história da humanidade a inveja. Entende? Entrou o pecado. É isso que ele quis mostrar. Então, não se preocupe com quem que Caim se casou e muitos outros dados que a Bíblia não vai responder. Entende? Porque a Bíblia não é um livro de ciência nem de história. Ok? Por exemplo, aquela parábola que Jesus contou do filho pródigo. Será que existiu o filho pródigo? É uma parábola
parábola é uma história. Agora, tem coisa mais bonita do que essa parábola? O ensinamento religioso que essa parábola traz? Então, a igreja não tem certeza, por exemplo, se Jó existiu, ou se foi apenas uma parábola. Né? São Gregório Magno dizia que era uma parábola, a história de Jó, mas o que importa para nós é o ensinamento religioso que o texto traz. Entenderam? Não quer dizer que tudo na Bíblia seja assim. Não. Tem muita coisa na Bíblia que é histórico. A existência de Abraão, a existência dos patriarcas, a existência disso, não é fantasia, não é parábola, é dado histórico. Mas a igreja, que tem a sabedoria e a inspiração do Espírito Santo, sabe fazer o discernimento de uma coisa e de outra. Muito bem. Edmilson Santos, eu gostaria de saber qual a interpretação para o texto Mateus 24, 34, sobre a geração que não passará. Bom, Jesus aqui, em Mateus 24, ele está falando já do final da história. Ele está falando da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, na geração dele, e, ao mesmo tempo, ele já remetia para o final do mundo, da volta dele. Então, ele coloca o seguinte: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. E fala desta geração que vai ver esses acontecimentos. Então, a geração aqui, os exegetas que explicam a Bíblia, né? Eu uso 3 fontes de explicação da Bíblia. Eu gosto de explicar isso daqui. Eu tenho uma fonte muito boa, que é uma coleção de 3 volumes da editora Loyola, que chama-se Comentário Bíblico. Explica a Bíblia inteira de ponta a ponta. Tem um comentário que é da Universidade de Navarra, do Opus Dei, que também é um volume grande que explica a Bíblia de ponta a ponta. E tem também a Catena Áurea, que foi escrita por São Tomás de Aquino, que eles explicam essas coisas. Então, quando Jesus fala aqui dessa geração, né, que não passará, os intérpretes bons da Escritura dizem que ele não está falando de uma geração de 40 anos. Normalmente, uma geração dura 40 anos, de pai para filho. Não, ele está falando de uma geração que tem os mesmos costumes, os mesmos valores, e que podem ultrapassar o tempo de 40 anos, 50 anos, 100 anos. Essa é a explicação que os chamados exegetas, que são os bons intérpretes da Bíblia, trazem sobre essa passagem. Eu queria mostrar esse livro aqui, Passagens Difíceis dos Evangelhos. Muitas passagens desse tipo chegam para mim. Então, eu fiz um trabalho de coletar 120 dessas passagens que o povo acha mais difícil, e, usando esses manuais bíblicos, eu escrevi esse livro, explicando essas passagens mais difíceis. Né? Eu penso que isso pode ajudar muita gente que queira tirar aí alguma dúvida sobre essas questões. E sobre as dúvidas também da Bíblia, né? Também eu já escrevi 4 volumes de curso bíblico, onde eu explico principalmente essas passagens do Antigo Testamento, né? Não só explicar as passagens, mas explicar os livros do Antigo Testamento. Pergunta da Sandra. Sempre fui católica, mas há um tempo atrás, mais ou menos 10 anos, eu me casei na Igreja dos Mórmons. Hoje voltei para a Igreja Católica. Pergunto, meu casamento é válido para a Igreja Católica? Olha, Sandra, a Igreja Católica considera que, por exemplo, os Mórmons não são cristãos. Por quê? Porque o entendimento que eles têm de Jesus Cristo não é o mesmo que nós temos. Então, o casamento na Igreja dos Mórmons não é um casamento válido para a Igreja Católica, não é sacramento. Então, o que você deve fazer é procurar o seu pároco, contar essa história e casar na Igreja Católica, entende?
Se o teu esposo aceita isso, é a melhor coisa que você faz. Entendeu? Alguns casos de casamentos, não só esse daqui, aproveito para explicar, alguns casos de casamentos, por exemplo, um católico que casou numa igreja protestante, em princípio é proibido, mas o bispo pode, em alguns casos, fazer um instrumento que tem no Código de Direito Canônico, chamado sanatio in radice, que em latim que quer dizer a sanação na raiz. O bispo pode validar um casamento que, na sua celebração, faltou alguma coisa. Pode ter faltado a forma canônica, pode ter faltado alguma coisa, mas quando o bispo percebe que os ingredientes necessários existem para os dois, marido e mulher, ou noivo, ele pode fazer uma sanação na raiz. Ou seja, o bispo diz: eu, com a autoridade que eu tenho de apóstolo da igreja, eu considero válido o casamento de vocês. Pronto. Não precisa ter nenhum culto, não precisa ter nenhum documento, basta a palavra do bispo. Isso, em alguns casos, pode acontecer. Mas é preciso, então, aconselho que você procure seu pároco, converse com ele. Tá certo? É bom que você queira, se você tenha voltado para a igreja, queira se casar, tudo isso é muito bom. Uma pessoa que pede para não ser identificada. Gostaria de saber se a igreja é contra ou não, aprova casamentos entre católicos e mórmons. Bom, eu penso que, não sei se é a mesma pessoa que faz a pergunta ou não, mas eu já expliquei, né? Não é válido para a igreja, como o católico não pode casar fora da igreja católica, somente se houver uma autorização específica do bispo. Aí, né, é um caso muito especial. Carla Quadros: eu e meu esposo não somos casados na igreja. Quero saber se nós recebemos a Eucaristia, se estamos cometendo pecado. Olha, para a igreja, quem não é casado na igreja, ou seja, não recebeu o sacramento do matrimônio, não está casado diante da igreja. Então, realmente não pode receber os sacramentos. Esta é a lei. Se a pessoa sabe que não pode e ela recebe, realmente já está cometendo pecado. Entende? Porque a lei da igreja é a seguinte: não sendo casado na igreja, vivendo junto, tendo vida conjugal, né? Então não pode receber nem a confissão e nem a comunhão. Paulo Fernando: agora, sempre fica essa recomendação, né? Por que não são casados na igreja? Existe impedimento? Se não existe impedimento, vamos casar na igreja. Vamos receber a bênção de Deus. O sacramento do matrimônio é um suplemento de graça para que o casal enfrente a vida a dois, a família, os problemas, educação dos filhos, entende? Então, vale a pena você estudar isso melhor, né? Paulo Fernando: a pessoa que comete suicídio tem salvação no reino de Deus? O Paulo, pode ter sim. O catecismo da igreja, ele fala o quê? Ele fala do suicídio. Ele fala o seguinte: o suicídio é um pecado grave. Claro, a pessoa tirar a própria vida. Ninguém dá a vida a si mesmo. Não. A gente veio ao mundo sem fazer nada. Quem fez foi Deus e os nossos pais. Ou seja, ninguém dá a vida a si mesmo. Então, ninguém pode tirar a vida a si mesmo, porque a vida não nos pertence. Então, o suicídio é um pecado grave. Agora, o catecismo diz o seguinte: casos de uma depressão profunda, desespero profundo, que a pessoa está numa situação mental muito confusa, isso diminui a gravidade do ato, entende? Então, a gente não pode dizer que a pessoa esteja condenada, que ela tenha morrido em pecado mortal. Não. Isso só Deus pode decidir. Aliás, gente, sobre a definição
eterna de uma pessoa, ninguém pode dizer nada, só Deus. Pode ser a pior pessoa do mundo. A igreja nunca oficialmente disse o nome de uma pessoa condenada ao inferno. Ele nunca disse. Não quer dizer que o inferno não exista. Não quer dizer que não tenha almas no inferno. Existe. Mas a igreja, na prudência dela, né, e sabendo que a misericórdia de Deus é algo impenetrável, imenso, a igreja, cautelosamente, ela não fala nada. Isso é muito bonito, né? Então, ela recomenda que a gente reze pela alma da pessoa que cometeu o suicídio. Entende? Lance na misericórdia de Deus a vida da pessoa, o próprio suicídio que ela cometeu. Clame a Deus misericórdia pela salvação dela. É o que a igreja recomenda. Eu escrevi um livro, vou mostrar aqui, O Cristão Diante da Morte. Há uma série de questões relacionadas com a morte que as pessoas perguntam. Então, nesse livro eu explico a morte, o que vem depois da morte, céu, inferno, purgatório, a segunda vinda de Cristo, o juízo particular, o juízo final, novos céus e nova terra, aquilo que a igreja chama de escatologia, a parte da teologia que trata dos últimos acontecimentos, ou seja, o que vem depois da morte. Eduardo Natali, na leitura do livro de Judite, notamos que Deus usa da beleza e do poder de sedução de uma mulher temente e virtuosa para derrotar o general Holofernes, e depois corta-lhe a cabeça, e a mesma é levada aos israelitas como um troféu. Isto não seria uma conotação machista? Não entendo bem por quê. Veja bem, primeira coisa, nós não podemos interpretar esses fatos do Antigo Testamento com a mentalidade de hoje. Veja, o rei Davi, o grande rei Davi, que ele é uma imagem até de Jesus Cristo, porque ele foi o primeiro rei que unificou todo o povo de Israel. O Davi foi lá, derrubou Golias, pronto, podia ter parado aí. Não, ele tirou a espada do Golias e decepou a cabeça do Golias. Nós estamos vivendo uma outra cultura, uma outra mentalidade, que nós não podemos analisar com a mentalidade nossa hoje. Entende? E assim, 1000 fatos lá do Antigo Testamento. Não queira analisar os fatos do Antigo Testamento. O que o escritor sagrado, nessa história de Judite, quis contar? A fé dessa mulher que salvou o povo de Israel. Holofernes era um rei, né, de Nabucodonosor, que estava para destruir Israel. E a cidade inteira, cidade de Betúlia, estava cercada, atemorizada, e o rei de Betúlia queria se entregar aos babilônios. Esta mulher se levanta e diz: não, eu vou enfrentar na fé esta situação. E aí, no contexto moral da época, ela aproveitou da beleza dela. Engraçado que ela fez jejum e oração, né? E foi lá e venceu o general. Então, para nós, tem que ficar o quê? O ensinamento espiritual da coisa. A fé dessa mulher, né? Que consegue livrar o seu povo da morte. Como aconteceu com a rainha Esther também, né? A rainha Esther era um caso parecido com Judite, né? Que lá o rei, né, por causa do primeiro-ministro dele, Amã, queria mandar matar todo o povo de Israel. A rainha Esther encantou o rei com a sua beleza, porque a rainha Vasti tinha desobedecido o rei dispensou a rainha Vasti, escolheu uma outra rainha, e por ação de Deus, Esther foi eleita. E Esther, que encantou o rei, conseguiu libertar o povo de Israel de ser todo morto pelo rei. Então, são passagens bíblicas que nós temos que ficar com a parte espiritual da questão. A fé dessas mulheres, né, que salvou o seu povo.
Entende? Então, o resto deixa de lado, porque nós não entendemos os costumes daquela época. Quando você assiste um filme, hoje aí, daqueles tempos, você vê que mortandade que era ela. Eu gosto de assistir os filmes históricos aí, que nós temos de vez em quando. Não se raciocinava com a cabeça de hoje. Era o olho por olho, dente por dente. E valia para todo mundo, entende? Então, não se preocupe com os acontecimentos. Então, não tem nada de machista nesse caso de Judite. Simplesmente foi uma ação da fé para libertar o seu povo. Muito bem, Ricardo Roncaglio. Eu tenho, a minha produção colocou aqui um livrinho, Como Ler e Entender a Bíblia. Esse livrinho aqui é precioso, é pequenininho, mas ele explica com você essas coisas que eu expliquei em poucas palavras. Como é que você deve entender a Bíblia? Né? Não pode ser entendida ao pé da letra, ok? Tem certas coisas na Bíblia que a gente tem que ver com calma. Bom, a última pergunta do Ricardo, gostaria de saber o significado da passagem bíblica que diz que a serpente feriria o calcanhar da mulher. Quem é esse calcanhar da mulher que a serpente quer ferir? Os santos doutores explicam, somos nós, os filhos de Maria. Entende? É nós que ele quer pegar. Entende? Não podendo derrubar Maria, então ele quer pegar os filhos de Maria. Tá certo? Mas ela, com a sua cabeça, com o seu calcanhar, ela esmaga a cabeça da serpente. Muito bem, é isso aí por hoje. Agradeço a vocês que me acompanharam até aqui. Um grande abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.